Viva! Reiteramos os votos de bom dia a esta edição primeira do seu programa Primeira Página. Estamos no nosso bloco temático, habitualmente à segunda-feira é assim, aqui neste seu programa que de segunda a domingo lhe garante a informação diversificada. Hoje vamos claramente olhar para a transformação digital, para o desenvolvimento das pequenas, médias e microempresas, enfim, salvo a denominação a esta micro e pequenas empresas, mas o que é certo é que os nossos convidados aqui estão para a nossa conversa, que será mesmo aberta e descontraída, sempre com aquele pendor académico e transformarmos e elucidarmos as pessoas a respeito dessa perspectiva da transformação digital para o desenvolvimento destas empresas no nosso país. Estes são nossos convidados Adriano Campos, que é CEO da Capital de Negócios, a quem começo a saudar muito bom dia e bem-vindo. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Prazer. Como é que está a disposição? Grande. Graças a Deus, tudo bem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pois bem, está também connosco Augusto Fernandes, que é consultor sénior do Poupa Invest e também diretor-geral do Grupo Cagilda. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, Luís. Um bom dia ao meu colega de painéis, o Adriano Campos. Um bom dia também extensivo aos nossos ouvintes lá em casa, não é? Que no final do dia é a razão de estarmos aqui, telespectadores aqui. Pois. O vosso fim de semana deu para aproveitar. Olha, trabalhando, como sempre. Trabalhando? Sim. Pois. É o mais importante. O FUNS foi onde? Exatamente. Foi com a família ou com os amigos? Quando recebi o convite, estava eu na mesa com a família, a comer, foi sábado. Ontem, o dia todo a trabalhar, de manhã na Rádio Mais, das 9 às 12, a fazer comentário. À tarde, a trabalhar para ver se conseguimos aumentar o rendimento das empresas. Pois. E agora de manhã aqui convosco, né? Que implica dizer que ainda não tivemos, de facto, final de semana. Pois. Trabalho corrido. Pois, o trabalho dignifica o homem. Exatamente. Devemos caminhar para desenvolvermos esse nosso país que se quer grande e belo, não é? Com certeza. Bem, antes mesmo de tecermos considerações mais abrangentes sobre o nosso tema, o Presidente da República, na abertura do ano parlamentar, teve o seu discurso sobre o Estado da Nação, falou também da vossa veia de trabalho, o mundo empresarial. Não é? Como é que vocês olham para o discurso do Presidente aqui em gesto de introdução? Não vou direcionar, mas primeiro dizer uma pequena reflexão. O discurso do Presidente da República é um ato constitucional, não é? A Assembleia Nacional deve começar a sua atividade segundo o artigo 157 da Constituição em 15 de outubro de cada ano, não é? Começa o ano legislativo, e no artigo 118 da Constituição diz que o Presidente da República, na abertura do ano parlamentar, da legislatura, tem que ir para a Assembleia Nacional, fazer um discurso à nação, onde ele deve focar os principais assuntos que marcaram a nação, não é? Quais foram as políticas que utilizou para a resolução desses assuntos, qual de facto foi as políticas utilizadas para a promoção do bem-estar das famílias angolanas. E quando nós falamos do bem-estar das famílias angolanas, também tem um desiderato constitucional, que é o artigo 21 da Constituição, que fala das tarefas do Estado. Dentre as tarefas do Estado, vamos encontrar lá a promoção da saúde, promoção da educação, promoção, etc. E o Presidente da República, de uma forma geral, passou em revista todas as tarefas do Estado, aproveitou esta ocasião para fazer um balanço daquilo que foram os 4 anos de legislatura, levando em consideração que este é o último... Que termina já em agosto de 2022. Porque o próximo ano, em outubro, provavelmente já é uma nova legislatura e não sabemos quem de facto vai à Assembleia Nacional. Então o Presidente fez 2 em 1. Fez o balanço de 2020 e aproveitou fazer o balanço daquilo que é os 4 anos de governação. Daí que o discurso também tornou-se um bocadinho extenso. E também temos quase 2 horas. Quase 2 horas. E depois temos a outra componente, que é a componente de chefe de Estado e titular do Poder Executivo. Enquanto chefe de Estado, que é o Presidente da República, deve ir para a Assembleia fazer o discurso. Mas enquanto titular do Poder Executivo, deve fazer balanço, não é? É assim que tivemos um discurso em quase que 30% chefe de Estado e 70% chefe do Executivo, ou titular do Poder Executivo. Mas quanto às questões, a questão direita que coloca, que tem que ver com empresariado nacional, né? No final do dia, ela acabou por ser a temática fundamental do discurso do Presidente da República, quando o Presidente fala da promoção do emprego, quando fala do combate à fome,
do combate à miséria. No final do dia, nós não conseguimos resolver estes problemas se não tivermos as micros e pequenas empresas a funcionar, porque são elas que criam emprego, são elas que fornecem ou criam os bens e serviços necessários para a satisfação da necessidade das pessoas. E qual é a necessidade das pessoas? É comer, é dormir, é ter saúde. Então, e esses produtos todos são as PMEs que criam. Uma vai criar um produto, outra vai criar outro produto, e no final do dia vão criar a satisfação daquilo que é as necessidades do país e criar o bem-estar das populações. Penso que o chefe de Estado esteve bem. Adriano, foi dentro da expectativa? Olha, é sempre bom nós ouvirmos os líderes a falarem sobre vários assuntos e principalmente aqueles que mais têm a ver conosco, são as empresas, emprego, como já bem dito pelo nosso colega. Então, acredito que, de uma forma geral, nós recebemos sempre com bons olhos quando ouvimos números, ouvimos algum esforço que está sendo feito ou que pretende ser feito para que, de fato, as empresas continuem. É isso que nós queremos. Nós ficamos preocupados quando olhamos que as empresas abrem e em um ano ou menos elas fecham. Então, obviamente, tudo isso parte de um esforço conjunto e, obviamente, os órgãos eleitos ou os órgãos do Estado têm um papel muito importante em criar instrumentos e políticas que podem favorecer essa sustentação. Então, é sempre bom nós ouvirmos algumas boas notícias pois, em relação a isso. Enquanto homens de negócios, e já entrando para a nossa abordagem temática, quando olhamos essencialmente para a questão da digitalização ou a transformação digital das empresas no seu processo de desenvolvimento, nos remete a que contexto? Fundamentalmente, nós acabamos por ter dois tipos de investimentos, não é? Que, no final das contas, vão convergir para um único propósito. São os investimentos públicos e os investimentos privados. Esperam os privados do investimento público, não é? Aquilo que se já disse, até o Presidente também tocou nessa questão, os investimentos que criam externalidade positiva para a economia. Ou seja, aqueles investimentos públicos que conseguem tornar viável a atividade privada, porque há segmentos de investimento que o privado não está disposto a fazer porque também vai onerar os seus custos. O privado, por exemplo, ele está a instalar a fábrica em Benguela, quer fazer vendas em Luanda, não pode ser ele asfaltar a estrada Luanda-Benguela, é um trabalho do Estado, não é? E ao longo das estradas você vai encontrar pontes, não pode ser o privado a construir as pontes. A barragem está em Malange, a fábrica está em Benguela, não pode ser o privado a pegar os cabos de energia para transportar energia até Benguela. Isso é um trabalho do Estado e é investimento público. São tais investimentos que o Presidente chama no discurso que criam externalidades positivas, ou seja, aqueles investimentos que viabilizam a atividade econômica. Quando chega o setor privado, ele vai olhar da porta da sua fazenda, da porta da sua fábrica, da porta do seu escritório para dentro, não é? Estamos aqui na TV Palanca, daí do portão para aqui, o empresário pensou o que investir. Mas aí fora, que são a via de circulação, o posto de transformação de energia, o esgoto de saneamento básico, isso é tarefa do Estado. Mas se não tiver isto aí fora, fica difícil as pessoas virem a Palanca TV. Fica difícil a Palanca TV produzir aquilo que tem que produzir, conteúdos e mandar lá para fora. Então, é preciso que o governo, quem governa, de facto, olhe para estes investimentos públicos que tornam os investimentos privados viáveis. E os privados, por si só, depois, verem aquelas componentes técnicas do negócio, que é a definição do produto. O que é que eu vou produzir, como vou produzir e como vou tornar ele no mercado competitivo, para poder ter outras pessoas a produzirem a mesma coisa, mas o meu ter mais aceitação que os outros. É bem verdade que aqui vamos encontrar uma concorrência por preço, vamos encontrar uma concorrência por qualidade, vamos encontrar diferentes tipos de concorrências, mas que no final do dia vão definir que produto o consumidor final ou as pessoas vão comprar. E cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha, no bom sentido. Para isso, você precisa ter uma organização interna que te permita ter preços de venda muito baixos com relação
à concorrência e qualidade do produto muito elevada com relação à concorrência. São dois binômios muito complicados de se ter. É qualidade muito alta e preços muito baixos, não é? Então, só vai conseguir isso se você conseguir ter uma estrutura que consegue trabalhar muito bem a estrutura de custos da empresa, e depois dizer que não, esse custo é supérfluo, vamos cortar, esse custo aqui é benéfico, vamos cortar, não é? E as pessoas estão, de facto, todos os dias com vontade de coisas novas, porque as dificuldades são inúmeras que nós vamos fazendo a alteração. Vê que, por exemplo, nós temos uma necessidade de dormir, porque a necessidade final é dormir. Nós podemos dormir no chão, não é? Nós, se olhar para o início da humanidade, as pessoas dormiam no chão. Depois apareceram as esteiras, depois apareceram os colchões, depois apareceram os colchões de água, colchões de ortopédicos, quer dizer, vão aparecendo diferentes tipos de colchões, sempre no intuito de inovar para satisfazer melhor a necessidade, mas a necessidade é, no final do dia, só uma, dormir. Pois bem, Adriano, nós já temos algum dado histórico sobre a efetivação real da transformação digital das pequenas e microempresas em Angola? Olha, quando começamos a apostar fortemente nisto? Acho que primeiro, se permitir, ia tentar fazer um breve enquadramento do que é transformação digital. Normalmente, quando se pensa ou se fala nisso, pensamos em computador, em tecnologia, internet, mas pensar assim estaríamos a minimizar o que realmente é a transformação digital. Ele é algo muito mais amplo. A transformação digital é não só usar estes meios tecnológicos, na verdade é uma mudança de cultura. Quando você pensa que a tua empresa está transformada digitalmente, você muda a cultura, porque você olha outros aspectos importantes que não sejam apenas os tecnológicos. Então, é uma mudança de mindset. No final, o que é que você quer? É entregar o seu produto mais rápido, atender melhor o seu cliente, um produto com melhor qualidade. Então, tudo isso você precisa mudar a cultura da sua empresa. Isso é que é transformação digital. E a tecnologia, ela vem apenas como um dos pilares que vai sustentar essa sua transformação. Então, se hoje para mim é difícil ligar para uma empresa que vende FUBA, daqui a 3 dias, se tiver um problema na FUBA, eu preciso entrar em contato rápido com essa empresa. E ela precisa me atender, olha, qual é o lote, o que é que está escrito aí atrás, dê-nos o lote que nós vamos fazer a troca, por exemplo. Exatamente. Ou vamos repor o estoque. Então, tudo isso é que compõe a transformação digital. E não há dúvidas de que isso só faz bem para o mercado. Vários países, e na feira e conferência, já agora entrando um pouco no tema, nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos ver, por exemplo, o exemplo da China. Como a China conseguiu usar a transformação digital para ela é o que é hoje. Então, ela teve que desenvolver a sua indústria, os seus meios de produção, as pessoas tiveram que, eventualmente, em vez de trabalhar só 10, trabalhar 12 horas, mas a transformação digital foi algo extremamente importante para o crescimento da China. E nós vamos fazer, nessa conferência e na feira, o lançamento do primeiro estudo de maturidade digital, em parceria com o Instituto, com o ITD, um Instituto de Transformação Digital Brasileiro. Nós estamos a coletar as informações, na verdade já fizemos, só vamos divulgar agora na quarta-feira, inicialmente na quarta-feira. Fizemos um levantamento profundo sobre como é que realmente as empresas estão em termos de digitalização. Então, é só fazeres a empresa, na verdade, empresa e Estado, né? Porque o setor público também precisa entrar na transformação digital. Pois, e qual é o nosso dado histórico quanto a isto? Em Angola, de forma particular, quando é que começamos a apostar neste processo de transformação digital das empresas? Olha, pese embora algumas empresas privadas tenham feito um trabalho de fornecer, por exemplo, meios tecnológicos ou essa culturação das empresas para estarem transformadas digitalmente, mas ainda é muito pouco, até pelos aspectos culturais nossos, não é? E nós, como temos uma dependência muito grande dos serviços públicos, os serviços públicos são completamente analógicos, eles não temos nada de digital. Então, se tu pensares que precisas... Hoje já temos alguma coisa, já tem alguns serviços que estão sendo lançados digitalmente. Hoje, por exemplo, a AGT, eu já consigo fazer alguns pedidos
já consigo consultar o meu NIF pela AGT, já existe alguma coisa. Eu diria que de 5 anos para cá. 5 anos para cá já houve alguma evolução, mas só que não é uma evolução completa, porque como eu disse, a transformação digital é a mudança da cultura. Então, se mesmo assim tu continuas chegando em empresas onde tu és mal atendido, onde o preço está do jeito que eles bem entendem, tu não tens, por exemplo, uma linha de comunicação, então uma empresa que ainda não fez uma transformação completa. Nós ainda falta muito, mas muito mesmo. Pois, Adriano faz menção à questão, dá aqui uma margem de 5 anos. Questionaria aqui, Augusto, o que é que condicionou a tardia visão do nosso país nesta questão da transformação digital? Essa é a pergunta que vale milhões, né? No final do dia, nós ficamos muito presos a um único produto, né? Isso já é da praxe, todo mundo fala, mas o petróleo foi o nosso mal e também foi a nossa bênção. É a nossa bênção porque nos sustentou durante esse tempo todo. Mas o facto de nós ficarmos pendurados ao petrodólar, aos dólares do petróleo, não permitiu nós olharmos para o outro lado da moeda, que é a economia não petrolífera, o PIB não petrolífero. Então, não nos fomos preocupando com o PIB não petrolífero. Temos um PIB petrolífero, uma indústria petrolífera que trabalha como a indústria norte-americana e qualquer outra a nível do mundo, mas temos uma indústria não petrolífera que funciona a meio gás. É só olhar, por exemplo, que o Dr. Adriano diz que os contribuintes do setor petrolífero têm um balcão especial na AGT para serem atendidos. Quer dizer, foi criado um privilégio dentro de uma floresta para atender somente o setor petrolífero. E o setor não petrolífero sempre ficou para trás. Ficando para trás e não tendo necessidade, as pessoas tinham dinheiro para tudo que queriam, não se esforçavam para melhorar aquilo que é a entrega dos produtos finais. Como sabe, temos por um lado os produtos e serviços públicos e por outro lado os produtos e serviços privados. Os serviços privados ficam muito dependentes dos serviços públicos. Eu, para ter uma empresa a funcionar, tenho que tratar um alvará comercial no Ministério do Comércio. E se o Ministério do Comércio não criar condições de celeridade para a entrega deste documento, o setor privado fica, de alguma forma, condicionado para o início da sua atividade. Hoje estamos a começar a melhorar, tem o Simplifica, né? O governo criou um programa do Simplifica para criar condições para que as coisas sejam mais céleres. Ainda não chegamos lá, não é? De 5 anos para cá, estamos a lutar e todos os dias a tentar melhorar. Mas antes disto, estamos a falar de 2015, o nosso maior problema era a dependência do petróleo. É só para ter noção, de cada 100 dólares que entrava em Angola, 98 dólares eram provenientes do petróleo e 2 dólares era do resto da economia. Era uma dependência muito excessiva. O nosso PIB era dependente em cerca de 70% do setor de petróleo e gás. Quer dizer, estes dois aspectos, tanto monetário quanto da economia real, já mostravam. Em 2014 tivemos a conta com uma crise estrondosa e aí, de facto, as pessoas acordam e começam a dizer que temos que dar atenção ao setor não petrolífero. Veja que estamos a falar de 2014, 2015, conforme disse o Dr. Campos, e muito bem, começa um processo de transformação digital no setor não petrolífero. E algumas coisas já começamos a ver hoje. É só olhar que, por exemplo, a AGT que citou, começa com as reformas fiscais, o famoso PERT. Se nós olharmos a maior parte dos códigos do Imposto Industrial, do IRT, foram todos aprovados em 2014 e entraram em vigor em 2015. De lá para cá tem sido aperfeiçoado. É normal nós ouvirmos que foi aprovada uma lei de alteração ao código do IRT, ao código do Imposto Industrial, porque eles estão em constante mutação para se posicionarem do ponto de vista de entrega dos seus produtos finais, que é coletar imposto, de forma célere e rápida, porque as pessoas hoje estão ansiosas, as pessoas hoje não querem ficar na bicha. Imagina um dia, você tira para ir resolver um problema na GT, ficas numa bicha de 1 hora. E já não pode pensar em voltar ao serviço. Já não pode pensar em voltar ao serviço, porque depois vais ao banco, também ficas 1 hora na fila do banco. Epa, se você não diminuir essas filas de espera, que no final do dia elas são diminuídas se o produto final for entregue de forma célere e rápida. E a transformação digital traz isso, e a feira vai versar-se sobre isso, levar a um espaço comum
as empresas estarem aí, coabitarem e cada uma ver o que é que pode tirar da outra para poder melhorar aquilo que é a entrega do seu produto final. Pois bem, mas aqui é uma questão que achamos também ser fundamental refletirmos. Fala-se do simplifica, fala-se da transformação digital. Como simplificar e transformar as empresas se o nosso contexto científico e tecnológico ainda está aquém das expectativas? Eu direciono a palavra aos dois. Por um lado, nós temos as empresas que vivem todos os dias os problemas. Por outro lado, temos o governo que não vive os problemas das empresas e, embora com o termo os governantes dizem que não gostamos, não querem ouvir as empresas. Porque nós dissemos sempre que diagnósticos mal feitos dão soluções erradas para os problemas. Se você tiver um problema da perna e vai no médico, dá-te um medicamento para a cabeça, a perna não vai parar de doer, vai continuar com a dor de perna. Então, eu penso que o maior problema está em nos ouvirmos. O governo, quem está do outro lado da barricada, que são os governantes de todos os níveis, do topo à base, têm que aprender a ouvir os pacientes, que no final do dia são os empresários. Porque esses é que lidam com a matéria-prima, esse é que lidam com o mercado, é que lidam com a taxa de câmbio, é que lidam com a taxa de juro, é que lidam com todas as dificuldades no processo de produção. E eles têm, de facto, o melhor diagnóstico para passar a quem governa e quem governa tomar as devidas medidas para se poder simplificar aquilo que está complicado. Quando você é empresário e diz ao governo que eu levo mais de um ano para ter o meu exercício de atividade legalizado e início da atividade, e vais no governo, o governo te diz, não, nós já criamos um guichê único e em menos de 24 horas você tem a empresa legalizada. Aqui é um conflito, não é? Você está a apresentar um diagnóstico ao empresário e quem de facto deve absorver o diagnóstico diz que esse diagnóstico está errado. Então ele tem um outro diagnóstico. Vai aplicar uma receita em função do diagnóstico que ele tem. E o que é verdade é que este diagnóstico do governo não tem estado a funcionar. O governo vai dizendo o que está a fazer, vai dizendo que, etc, etc, mas do outro lado temos as empresas, as famílias sempre a reclamar. Se estivesse a fazer bem, as empresas e as famílias não estariam a reclamar. Se as empresas reclamam que não têm crédito e o governo diz que está a dar crédito, alguma coisa não está certa. Se o governo diz que a taxa do imposto é a mais aceitável, as empresas dizem que estão a nos cobrar muito, alguma coisa não está certa. Então, eu penso que é preciso, de facto, primeiro, fazermos um diagnóstico conjunto e sério, não é? Porque se ficarmos do espírito de quem tem razão e continuarmos no espírito de procurar se os mais inteligentes são os que estão no setor privado ou que estão no setor público, fazermos aqui um conflito de inteligências, não vamos para parte nenhuma. O que nós estamos a ver é que, de um lado, temos jovens que estudaram nas mesmas universidades onde estudaram os empresários, que estão do outro lado, e parece que andamos aqui no conflito ainda de ver quem são os mais inteligentes, não é? Conflito geracional também. Conflito geracional também. Sim, Adriano, ao parecer. Não, faz sentido o que o Dr. Augusto acabou de dizer. Agora, lembrar que um fator importante, qualquer tipo de transformação ou qualquer sistema que exista, depende de pessoas, não é? Eu posso ter uma máquina supersônica, não é? Tá bom que agora já tem máquinas que vão para o espaço operadas, mas sempre tem alguém que dá os comandos para que essa máquina vá para o espaço. Então, qualquer transformação digital que seja, depende de pessoas. Por isso que nós temos de ser muito mais amplos. É a cultura da empresa, cultura dos serviços públicos e cultura da sociedade. Enquanto nós não percebermos que essa mudança ou esse ajuste da nossa cultura, de como nós vemos e fazemos as coisas hoje, como aconteceu na China, no Japão e em outros tantos países, é isso que vai levar ao crescimento. O Japão, até bem pouco tempo, passou por problemas seríssimos e hoje é uma potência. O Japão, os Emirados Árabes e tantos outros países, porque eles perceberam que precisavam realmente fazer não vou dizer mudar, porque mudança às vezes é difícil dizer, olha, você precisa mudar. Eu prefiro dizer, você precisa ajustar, né? Então nós precisamos já realmente... vem com uma certa cultura e fazer a mudança de forma fazer brusca. Mudança brusca, às vezes as pessoas, nem todo mundo está disposto a fazer mudanças, né? Então aquele funcionário que está acostumado
a chegar e sentar numa cadeira, naquela mesma cadeira, e você lhe diz, olha, a partir de agora vai sentar do outro lado, vai ver, com certeza ele vai reclamar, né? Então, mudança é uma coisa muito complicada. Então, por isso, precisamos fazer um ajuste paulatino, com os elementos já explanados aqui pelo Dr. Augusto, pensar em como a tecnologia, e é o que nós vamos fazer na feira e conferência, se permitir, de vir. Sim, nós daqui a pouco vamos falar sobre a feira, mas o que é facto é que nós visitamos a realidade de outros países, e aqui vou-me apegar a passagem de José Kizerbo, de pensar global e agir localmente. Nós visitamos inúmeros países e faz menção exatamente à questão da China. Os nossos decisores políticos conhecem a realidade de outros países. O que é que falta para olharmos global e agirmos localmente e favorecermos o bem-estar da população e termos uma imagem que possa atrair o investimento? Olha, a primeira resposta já foi dada. A primeira foi dada pelo Dr. Augusto. As pessoas precisam sentar e conversar, né? Não adianta nós puxarmos de um lado e outros puxarem de outro. Precisamos chegar a um acordo, chegar a um entendimento. E outra, precisa deixar com... Mas este entendimento parte de onde? De ambas as partes. Todos os atores econômicos e os atores do Estado, né? Os atores do Estado que regulam as leis e definem como é que as coisas, quais são as balizas das atividades, e os agentes econômicos, que no final do dia são aqueles que estão no dia, que fazem a operacionalização dessas leis, não é? Que convivem com o que o poder executivo determina. Então precisa haver esse ajuste de interesses, e outra, precisa-se deixar que os atores econômicos de fato trabalhem, né? Não pode haver barreiras, seja elas em termos de legislação, ou então o empresário tem de sentir que está no ambiente, aí vamos falar do business, ambiente de negócios e tudo mais, que também é algo muito extenso, que compõe vários itens que são definidos pelo Banco Mundial sobre o que realmente é um ambiente adequado. E dizer que a Angola perde em quase todos os quesitos. Saiu a semana passada, Angola é um dos países menos inovadores do mundo. Deve estar aí entre o penúltimo ou antepenúltimo. Ou seja, aqui há muito pouco espaço para inovação, há muito pouco espaço para criação. As nossas mentes estão preparadas, são talhadas basicamente por falhanço. Então precisa realmente haver um ajuste, precisa haver um trabalho muito mais profundo para que nós ali, 5, 10 anos, consigamos dizer, olha, temos aqui um polo tecnológico que consegue produzir A, B ou C, um polo tecnológico com rapazes que saíram, por exemplo, da Zunga e estão inseridos nesse sistema e conseguem produzir, com as experiências que obtiveram da rua, conseguem produzir A, B ou C. Então é isso que nós precisamos. Precisamos ter um local mais dinâmico, que seja possível, que permita que os outros criem. Pois, Augusto, os agentes económicos, ou seja, para o entendimento da maior parte dos cidadãos, Angola e Luanda, mas para os operadores económicos há uma luz no fundo do túnel para além da capital do país. Exatamente. O que é que nós temos do ponto de vista de localização de negócios? Porque uma das estratégias que torna o negócio viável é o local onde você vai implantar o teu negócio. E, do ponto de vista de fábrica, há dois conceitos. Há um conceito que defende colocar a fábrica próximo da matéria-prima e há um outro conceito que coloca as fábricas junto do consumidor final. Então, quem de facto decide fazer um negócio tem esta tomada de decisão, tem que decidir sobre isto. E Luanda tem a vontadinha 1/3 da população de Angola. Ou seja, é um público-alvo que todo mundo quer ter. É assim que você, quando pensou instalar a ZE em Luanda, as pessoas pensam que foi por acaso. Quem teve essa iniciativa, certamente que fez um estudo. Ele perguntou-se o seguinte: onde é que está a maior parte da população? Está em Luanda. Então, se tiver que decidir colocar as fábricas próximo do consumidor final, é Luanda.
Onde é que está a fonte de matéria-prima? Em Angola. A fonte de matéria-prima em Angola são os portos, não são as fazendas e as fábricas, porque a nossa matéria-prima vem de navio e para ir num porto. Qual é o porto mais movimentado? De Luanda e depois de Benguela. Luanda ainda é o mais movimentado. Então, se eu coloco em Luanda, eu coloco próximo da matéria-prima e próximo do consumidor final. Estou em Luanda. Então, é assim que qualquer empresário que de facto prima em fazer estudos de localização vai primeiro colocar a sua unidade produtiva em Luanda. Não vai querer ir para uma outra parte, porque ele já tem aqui concentrado 1/3 da população. E isto que causa é uma êxodo boa, populacional. exatamente, que é uma boa amostra para a estatística. Mas é bem verdade que temos 2/3 espalhados pelas outras províncias, mas você vai numa província, tem 1 milhão de habitantes, vai no Lubango, tem 2 milhões, vai em algumas que você não passa de 1 milhão, o Kazenga tem mais pessoas do que muitas províncias de Angola. Quer dizer, entre instalar a minha fábrica no Dundo e instalar a minha fábrica em Viana ou no Kazenga, provavelmente é melhor instalar no Kazenga. Então, essas decisões o empresário toma. Não é quer dizer que no Dundo não haja condições para instalação de fábricas, etc, etc. Eu sou daqueles que defendo se a matéria-prima da Indiama é diamantes, que mudem a sede da Indiama para as Lundas. A matéria-prima da Sonangol é petróleo, mudem a Sonangol para Cabinda. E assim, nós olhamos, por exemplo, falou aqui dos Emirates, do Dubai. O Dubai você não encontra todas as atividades instaladas no Dubai. Você, por exemplo, vai encontrar a questão dos carros em Sharjah, que é um Emirates, vai encontrar tecidos no outro Emirates, e essa distribuição econômica faz com que o PIB de cada província seja equilibrado. E haja aqui aquilo que nós sempre vamos chamando a descentralização e a despromoção das assimetrias, porque você vai ter assimetria se você concentrar tudo em Luanda. Mas se você investir todas as províncias, e todas as províncias tiveram um medidor do PIB, porque até agora nós não conseguimos destrinçar o nosso PIB por província. Ninguém sabe qual é a província que mais contribui para o PIB. Diz-se que é Luanda, mas Luanda é a tal sítio onde a gente sabe que não se produz nada, mas é a que mais contribui para o PIB. Então, é de facto fundamental, se nós de facto queremos primar por desenvolvimento nas outras paragens, primeiro é preciso ir buscar a captação dos PIBs nas outras províncias, não é? Depois de buscar o PIB, buscar as amostras de habitação, aí fica muito mais fácil direcionar os empresários para essas províncias. Dizer que, por exemplo, nós pensamos que o incentivo fiscal é tudo. Na lei de investimento privado vamos encontrar lá uma série de incentivos. Dizer quem vai investir no Quando Cubango tem redução do imposto industrial ou não paga imposto industrial. Mas ninguém vai lá, o que implica dizer que além do incentivo fiscal, precisam-se de outros tipos de incentivos ou provavelmente de informação e comunicação direcionada para que os empresários possam deslocar as suas fábricas, as suas unidades de produção para esses sítios. É dizer que, de facto, é preocupante porque se nós todos ficarmos concentrados em Luanda, não é, vamos criar condições de mobilidade ou de aquilo que nós chamamos êxodo populacional para Luanda. É preciso começar a tirar de Luanda aquilo que não vale a pena. Agora tivemos no BIE a inauguração de uma universidade internacional. Então, é bem verdade que se você é atrelado à universidade, criar um internato ou externato, poderá haver pais em Luanda a levarem seus filhos para irem estudar no BIE, não é? E a partir daí você já começa a ter um êxodo populacional no sentido contrário. Se nós não temos essas componentes, continuamos a construir a melhor universidade em Luanda, o melhor hospital em Luanda, etc, etc, você vai ver que vamos ter problemas. Eu, por exemplo, estou aí para Portugal e encontro que o hospital português de referência para tratar o coração, que é cardiologia, está no Porto, num município do Porto que é o Gaia, nem está na sede do Porto. Ou seja, por que eu tenho que ter o Hospital Central de Cardiovascular em Angola, em Luanda, que foi transformado no Hospital dos Cajueiros? Não seria melhor irmos colocar no BIE, no Ambo, em Benguela, no IS? Poucas vezes há determinadas doenças que pelo seu tratamento precisam também de um equilíbrio da natureza, que é o clima. Não é? Esse hospital, por exemplo,
de Gaia, em Portugal, antes de ser transformados num hospital de cardiologia, já naquela zona tratava-se tuberculose. Então, a zona em Angola, onde sempre tratou-se de doenças pulmonares, chama-se Caluquembe, na Huila, aí entre Benguela e Huila. Por que não levar o hospital de pulmões, cardiologia, que é esse que nós inauguramos, que vai ser inaugurado, o Presidente disse, no Estado da Nação, por que ele não foi levado para Caluquembe? Isso já levaria desmobilização de pessoas de Luanda para o Caluquembe. Então, é preciso, de facto, pensarmos nessas condições, porque se o Estado não leva a infraestrutura, não é para essas províncias, as pessoas vão preferir investir onde há infraestrutura. É mais fácil ter energia elétrica em Luanda do que no resto de Angola. É mais fácil ter água em Luanda do que no resto de Angola. Então, o empresário está pensando na água, está pensando na luz, está pensando na energia elétrica para não ter gerador. E essas condições estão quase todas focadas para Luanda. Pois bem, são 8 horas e 36 minutos. Reiterar aqui ao nosso telespectador que estamos a refletir sobre a transformação digital para o desenvolvimento das micros e pequenas empresas, que é também um dos temas, ou mesmo o tema central da segunda conferência e feira das pequenas e micros empresas em Angola. É para daqui a pouco que vamos tecer considerações sobre esta feira e conferência. O momento é reservado para o nosso curto intervalo. Até já.